Hoje nós vamos meditar a respeito do significado espiritual da porta e do lugar que ela nos leva. Primeiramente, devemos saber que uma porta é algo que nos leva a um outro ambiente, a um outro lugar, a uma outra visão, a um outro sentimento e entendimento. Portanto, devemos meditar e compreender o que Jesus disse a respeito da porta. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, ele diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Observamos que a porta é uma pessoa, não é uma religião, não é uma igreja. A porta é uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Portanto, eu preciso de passar por Jesus. O que significa passar por Jesus? É participar da sua morte, da sua ressurreição, da sua elevação, da sua entronização com Deus. É assim que nós, como diz Efésios, estaremos nas regiões celestiais com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas a consequência de nós passarmos por esta porta chamada Jesus é que nós seremos salvos. Mas ele diz: se alguém entrar por mim, portanto, é por intermédio dele que nós somos salvos. Após ser salvos, nós entraremos. É interessante que ele diz entrar depois de ser salvo. Entramos onde? No ambiente do Espírito Santo. Aí sairá. Isso fala da nossa liberdade no Espírito. A carne é uma prisão. Somos libertos por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Então, saímos e achamos pastagem. Pastagem fala da riqueza espiritual encontrada em Cristo, como aquele que sustenta a vida. Bem, aquele que sustenta a vida, a pastagem. Vamos ler em Mateus, capítulo 7, nos versículos 13 e 14, Jesus dizendo assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. São muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam com ela. Aqui, Jesus revela algo sobre a porta e chama ela de porta estreita. Por que ela é estreita? É porque o caminho da cruz é estreito. Este caminho é o caminho da morte para o nosso ego, da morte para o nosso ser pecador, incrédulo. A carne não pode ser consertada. A carne não pode ser melhorada. Jesus disse que o que nasce da carne é carne. Ele não deu a ela nenhum adjetivo. Seja a carne sábia ou a carne ignorante. Seja a carne elevada ou a carne na sua natureza mais miserável. Será sempre carne. A solução para ela é passar pela porta estreita, tomando a cruz, negando a si mesmo. Este é também o caminho estreito. Observamos que Jesus é esta porta estreita. O caminho do ego é a porta larga. Se andarmos por ele e passarmos por ele, o resultado é a perdição. Agora, nós vamos ver as consequências de nós entrarmos por esta porta espiritual chamada Jesus. Podemos ler Apocalipse 21, versículo 21, mais sobre a porta. Diz assim, Apocalipse 21, versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola.
As portas da Nova Jerusalém são pérolas. O que é uma pérola? A pérola é o resultado de um grão de areia que feriu uma ostra. A ostra é um tipo de uma pessoa do mundo, pois ela vive no mar. O mar é um tipo do mundo. A ostra ferida significa o sacrifício. A areia significa a natureza humana caída. Portanto, essa natureza ela é revestida com algo que se torna uma pérola. A nova vida com Cristo, a vida ressurreta. Portanto, esta é a porta para a Nova Jerusalém. É a porta estreita. É a porta que passou pela morte e pela ressurreição. É isto o significado espiritual. São 12 porque são 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. Assim, ela alcança o mundo inteiro. E é para todas as pessoas, de todas as nações, de todas as raças e de todas as línguas. Quem quiser vir para o reino e entrar em Cristo, deve passar por esta porta de pérola. É a porta estreita. É a porta em que nós encontramos a vida. Bem, mas podemos ler agora sobre o lugar que esta porta leva. Podemos ver em João, capítulo 14, dos versículos 1 ao 7. João, capítulo 14, dos versículos 1 ao 7. Diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Bem, o lugar preparado por Jesus é ele como o Espírito que nos dá a vida. A porta na qual nós entramos, somos salvos, entramos, saímos e achamos pastagem, isto é, a casa do Pai, onde há o sustento da vida eterna, da vida espiritual, é Cristo. Entramos em Cristo. Alguns pensam que entrar no reino ou entrar na igreja, é passar por uma porta feita pela mão humana, é entrar num templo feito pela mão humana, é fazer parte de uma anotação ou de uma lista feita pelo homem. Não. Aqueles que passam pela porta têm a vida eterna, entram, são libertos, são sustentados, passam pela porta de pérola, entram na Nova Jerusalém. Este é o lugar preparado. A Nova Jerusalém é a vida de Cristo. Então ele diz que onde eu estou, estejais vós também. E isto não é somente para quando o nosso corpo ressuscitar. É para agora, neste momento, para que nossa alma e nosso espírito desfrute desta presença, deste sustento e deste descanso. Por isso ele diz, vinde a mim. Então entramos. Então estaremos no lugar preparado para nós. Este lugar nós podemos ler aqui em João 15, no versículo 4a, assim: Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Para você permanecer num lugar, você não deve se afastar. Você não deve ir para outro lugar. O que acontece com os crentes hoje é que eles não podem desfrutar a realidade do reino. O descanso da presença de Deus. Deus disse a Moisés, a minha presença irá contigo para descansar. Portanto, a presença de Deus nos descansa. Esse é o lugar para o qual nós fomos levados. Por isso Jesus diz para nós permanecermos nele. É porque entramos no lugar preparado. Nosso coração nunca deve estar turbado e nós devemos estar cheios de fé e experimentarmos este ambiente interior refrigerado pela presença de Deus. Por isso, em Atos, diz sobre os tempos de refrigério. É o tempo da presença do Espírito Santo.
nós somos chamados a sermos cheios do Espírito Santo. Este é o ambiente de Deus. Que a graça, o amor de Jesus Cristo esteja com todos e que possamos passar pela porta que leva à vida. É assim que nós vivemos a realidade de Deus. A nossa fé não nos leva a um lugar vazio, a uma decepção, mas a uma realidade de vida, a algo verdadeiro e eterno. Que o amor de Deus esteja derramado em todos os corações. Vamos meditar sobre estas coisas, para que não estejamos presos na religiosidade de mandamentos de homens, de ensinamentos de homens, segundo a carne, não segundo o Espírito, pois o Espírito é o que dá vida. Jesus é a porta que nos leva à vida. Ele é a vida. Amém.